Sobretudo, Fabiola, porque, ao meu ver, o ostracismo é a pior punição que o Bolsonaro pode receber. Isso é muito sério para o Jair Bolsonaro. O ostracismo é a pior punição que o Jair Bolsonaro pode receber. Evidentemente, isso não é a única. Existe uma série de coisas que ele pode responder, por exemplo, por peculato, no caso das joias. Existe uma série de outras coisas que correm contra o Jair Bolsonaro em cortes internacionais, inclusive, mas, ao meu ver, o ostracismo é a pior punição que ele pode receber, e isso é muito sério, principalmente porque dá início a esse processo, como Josias colocou, de disputa do espólio do que é o bolsonarismo e quem é que vai assumir a liderança da extrema-direita nacional. No que diz respeito à materialidade jurídica, considerando os crimes que foram cometidos pelo bolsonarismo, ela é tão ampla que eu acho que ninguém ousaria discordar de que ele deve se tornar inelegível. Ele cometeu coisas aí sem precedente na nossa história republicana. Jamais um chefe de executivo reuniu embaixadores para desacreditar o próprio sistema eleitoral, segundo o qual ele foi conduzido ao próprio cargo. Isso não faz o menor sentido, isso traduz uma esquizofrenia política absurda e conforma esse tipo de materialidade jurídica que dá conta de que ele efetivamente cometeu abuso de poder no uso das atribuições do seu cargo. Agora, vamos ver como é que tudo isso se conduz. A gente sabe que em ciências sociais é altamente desaconselhável estabelecer prognósticos, porque o futuro é muito incerto, principalmente numa nação como o Brasil, mas me parece que a coisa se encaminha de uma forma relativamente clara para que ele se torne inelegível. E aí, de muitas maneiras, isso significaria, sim, a morte política do, pelo menos assim, um coma muito severo da carreira política do Jair Bolsonaro, podendo eventualmente significar uma morte, porque ele conseguiria disputar a presidência num momento muito posterior, no qual talvez ele esteja aí com 76, 78 anos, não sei de cabeça exatamente a conta, mas quase ali beirando os 80 anos, e depois de estar afastado da vida pública por muito tempo. Então, vamos acompanhar de perto, isso é decisivo para a vida pública e para o debate sociopolítica no país, mas eu acho que o que assusta demais o próprio Jair Bolsonaro é que ele não vai ser capaz de se utilizar do que quer que aconteça em seguida para pleitear um cargo público, prerrogativa de foro e esse tipo de coisa. Eu acho que isso, o ostracismo é um golpe muito duro para ele, Fabiola. E é muito interessante, eu acabei de abrir a rede do Bolsonaro, né, só para por curiosidade, para ver se tem alguma manifestação, né, o nome deles, todo mundo tá falando, é Bolsonaro inelegível, Bolsonaro inelegível. Ele tá falando, faz 14 minutos que ele fez uma postagem falando sobre a ação humanitária do governo. Ele faz postagens como se ele ainda estivesse no governo. Isso tem sido muito maluco, né? Ação humanitária no governo Bolsonaro. Em 3 anos, o Brasil acolheu mais de 50 mil refugiados. Ignora absolutamente algo que é o assunto deste momento na política brasileira. Procuradoria fala que Bolsonaro tem que se tornar inelegível. E isso vai para julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o assunto, né? Não é respondido por Bolsonaro, não se manifesta a respeito disso.